Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso terceiro encontro, a terceira quarta-feira desse estudo Apocalipse Fácil. Então, apenas recapitulando brevemente com vocês, na primeira quarta-feira eu falei sobre os fundamentos da escatologia, na segunda quarta-feira sobre as profecias do livro de Daniel. E hoje, na terceira quarta-feira, eu vou falar com vocês sobre os sinais do fim dos tempos, ou também podem ser chamados de sinais da volta de Cristo, baseado principalmente no sermão profético de Jesus. Jesus nos deixou um sermão profético que está lá registrado em Mateus capítulo 24, com os seus paralelos em Marcos 13 e Lucas capítulo 21. Pedir para o pessoal da mídia já colocar o primeiro slide, por favor. E os irmãos podem também abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Então, preciso primeiro contextualizar um pouco para os irmãos, porque, antes de tudo, precisamos entender a quem se destina o sermão profético e também o que motivou nosso Senhor Jesus a realizar esse sermão profético. Então perceba que em Mateus 24, o texto começa dizendo que Jesus entra no templo, poucos dias ali antes da sua morte na cruz, e ao sair, o apóstolo Pedro, junto com os demais apóstolos, dizem assim para Jesus: Senhor, veja que pedras belas que foram feitas aqui nesse novo templo que foi reformado. O templo havia sido reformado recentemente ali por Herodes, estava novinho, né? E aí Pedro chama a atenção de Jesus para observar a beleza daquela construção reformada ali do templo. E então Jesus, ele dá uma citação aqui, ele faz uma profecia, ele diz: eis que vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. E antes disso, no finalzinho de Mateus 23, em todo o capítulo 23 de Mateus, Jesus faz uma severa crítica contra os fariseus, os religiosos daquela época. Até que no finalzinho ali, nos versos 37 a 39 de Mateus 23, Jesus vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis proteger vocês, da mesma forma que a galinha protege os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. E aqui ele dá uma sentença para Jerusalém, ele diz: eis que a casa de vocês ficará desolada, e não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aqui essa citação, bendito é o que vem em nome do Senhor, é um salmo, e é um salmo messiânico. O que Jesus estava dizendo ali era: povo de Jerusalém, pela incredulidade de vocês eu irei embora, serei retirado, Jerusalém será destruída, e eu só retornarei quando vocês, povo de Israel, reconhecerem que eu sou o Messias. Então ele entra no templo, ora por algum tempo, e quando sai, Pedro chama a atenção ali sobre a beleza do templo e Jesus diz: eis que vos digo, aqui não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus profetiza a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. E então, os apóstolos ali, bastante... Deixa eu ver aqui está ligado. Vou tentar ligar ele de novo. Aí, acho que agora foi. Vamos ver. Ele pisca, depois apaga. O pessoal pode ir passando aí para mim, não tem problema. Volta um, por favor. Isso. Então, os apóstolos, até atônitos com essas afirmações de Jesus, fazem 3 perguntas para Jesus. Uma pergunta simples e uma pergunta dupla, em sequência, que pode ser desmembrada em 2. E aí eles dizem primeiro: quando ocorrerão estas coisas, Senhor? E ao dizer estas coisas,
eles estão se referindo à destruição de Jerusalém, que Jesus havia profetizado pouco antes disso, que está ali no final de Mateus 23, e também a destruição do templo, profetizada ali no início de Mateus 24. E eles na sequência dizem: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ou seja, qual será o sinal da tua vinda e quais serão os sinais do fim dos tempos? Então aqui os apóstolos, os discípulos, fazem 3 perguntas para Jesus. E aqui nós temos que entender que todo o sermão profético que Jesus vai iniciar do verso 4 em diante, se destina a responder essas 3 perguntas. Quando ocorrerá a destruição do templo de Jerusalém? Qual será o sinal da sua vinda, do retorno de Jesus? E quais serão os sinais do fim dos tempos? E em cada trecho do sermão profético de Mateus 24, Jesus irá responder uma dessas perguntas. Entender isso é fundamental para entender o sermão profético, porque senão ele fica fora de contexto. Nós precisamos entender que em cada parte do sermão profético, Jesus está respondendo uma dessas perguntas e temos que identificar qual pergunta ele está respondendo. E aqui na prática, Jesus começa de trás para frente. Vamos ver aqui se agora vai aí. Isso. Então, Mateus 24, versos 1 a 3, as 3 perguntas são feitas. Do verso 4 a 14, Jesus vai responder a pergunta: quais são os sinais do fim dos tempos? Então, tudo o que está do verso 4 ao verso 14 de Mateus 24, é Jesus respondendo quais serão os sinais do fim dos tempos. Os sinais que se cumprirão na sua plenitude durante o período tribulacional, que nós trataremos em detalhes na próxima quarta-feira. Depois dos versos 15 a 28, Jesus, na verdade, faz uma profecia de dupla referência, que ao mesmo tempo ele está profetizando a respeito da queda e destruição de Jerusalém, que depois se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, mas também num segundo nível profético e escatológico, ele está apontando para profecias que se cumprirão durante o período tribulacional. Então aqui nós temos que entender o trecho de 15 a 28 como uma dupla referência. Algumas coisas apontando para a destruição de Jerusalém, mas que também terão um eco ou um novo cumprimento em caráter escatológico no período tribulacional. Depois, versos 29 a 35, Jesus vai responder a terceira pergunta: qual será o sinal da tua vinda? E do verso 36 a 51, ele dá uma explicação complementar, falando a respeito da iminência de sua vinda. Então esse é o esqueleto do sermão profético de Mateus 24. E agora na sequência nós vamos analisar cada um dos pedacinhos dele. Então, versos 4 a 14, o Senhor Jesus nos dá vários sinais. Ele fala que haverá aumento de falsos cristos e falsos profetas, que também ensinarão heresias, ensinamentos falsos. Ele fala sobre aumento de guerras e rumores de guerras. Também fala de fomes, pestes, terremotos e da evangelização mundial. E aqui eu preciso fazer uma pausa, abrir um parênteses, para explicar a vocês a ideia de sinais. Porque se vocês observarem, todos esses sinais citados aí já existiam antes de Jesus, já existiam no Antigo Testamento, guerras, fome, falsos profetas, já existiam na época de Jesus e continuou existindo depois. Então, como entender sinais que sempre existiram? E aqui Jesus nos dá uma dica. Ele no verso 8 vai dizer: e isto é só o princípio das dores. Ao fazer isso, ele está fazendo uma analogia. Ele está comparando os eventos do tempo do fim a um processo de trabalho de parto, as dores de parto. E isso é fundamental para que nós possamos entender corretamente o que Jesus quis dizer com os sinais. Porque todas as mulheres que estão presentes aqui, que já foram mães, já passaram por essa experiência de um trabalho de parto, vão entender muito bem isso que eu vou explicar. Nos últimos dias de gestação, a grávida já vai ficando com algumas dores, algumas pontadas, alguns desconfortos.
né? Às vezes até um alarme falso de achar que vai entrar em trabalho de parto, mas ainda não é. E aí quando vai no médico, o obstetra vai dizer assim, isso é o bebê que está encaixando, né? Geralmente fala isso. E então, essas pontadas, essas contrações, esse desconforto, conforme o momento do parto vai chegando cada vez mais próximo, elas vão aumentando em frequência e intensidade. Ou seja, cada contração é mais forte que a anterior e o intervalo de tempo entre uma contração e outra vai ficando cada vez menor. E a medicina tem métricas, inclusive, para avaliar isso e saber quando será o momento do parto de fato, ou a proximidade disso. E é exatamente essa analogia que o Senhor Jesus nos deixou. Então, ele quis dizer o seguinte: nós temos que analisar um aumento de frequência e de intensidade desses sinais, e não apenas a ocorrência ou não ocorrência deles. Por exemplo, terremotos, né? No capítulo 5 do meu livro, Manual Prático de Escatologia, eu transcrevi uma lista feita por J. D. White Pentecoste, no livro dele também, que mostra ali todos os terremotos, uma lista da quantidade de terremotos do século XVI para cá, de 7 para cima na escala Richter, os considerados terremotos devastadores. E ali vocês vão ver que no século XVI ocorreram pouco menos de 100 terremotos. Depois no 17 já dobra, já fica quase que 200. No 18 já vai ser quase que 400. E foi tendo essa evolução, dobrando mais ou menos a cada século. Mas quando nós chegamos no século XX, essa contagem ela aumenta quase que exponencialmente. A quantidade de terremotos ela quase que vai dobrando a cada década. De forma que o século XX teve mais de 2.000 grandes terremotos. E da virada do século XXI, nós vemos esse aumento continuando, numa escala exponencial. Então, se vocês lembrarem, em eventos recentes, houve aquele terremoto que causou um tsunami na ilha de Sumatra, e causou toda aquela destruição na Indonésia. Pouco tempo depois, um terremoto ali próximo do Japão, que destruiu a usina de Fukushima. E tantos outros, cada vez mais devastadores, e ocorrendo terremotos onde não ocorria antes. Então, a ideia aqui dos sinais é exatamente essa. Cada um desses sinais aqui, conforme o fim dos tempos está se aproximando, nós vamos observar um aumento de frequência e de intensidade. Então, falsos cristos e falsos profetas, cada vez mais falsos profetas, com intensidade cada vez maior, com um alcance, uma abrangência cada vez maior. Guerras e rumores de guerras, guerras cada vez maiores, envolvendo mais pessoas e com um intervalo de tempo e uma frequência, uma duração cada vez maior. E assim por diante. E aí eu quero exemplificar aqui com vocês, por exemplo, sobre falsos profetas e falsos cristos. Nos últimos 200 anos, as principais seitas que existem hoje surgiram. Todas elas têm cerca de 200 anos. Eu poderia falar de vários grupos aqui, Mormons, Testemunhas de Jeová, Kardecistas, Adventistas e tantos outros que surgiram nesses últimos 2 séculos. Mas eu separei aqui algumas figuras de falsos mestres. Então ali numa ordem cronológica, eu poderia citar ali o que está em segundo, aquele de óculos. Ele se identificava como David Koresh, lá nos Estados Unidos. Fundou uma seita chamada Branch Davidian, que é o ramo de Davi. E ele se intitulava como a reencarnação de Jesus Cristo. Tinha ali um sítio onde funcionava essa seita. E depois que o governo ficou sabendo que existia ali trabalho escravo, vários casos de abusos sexuais e coisas semelhantes, o FBI decidiu ir lá e fazer um cerco nesse sítio. E para quem se lembra, isso passou até na televisão, nos jornais de domingo, jornais principais, que esse sítio ficou quase 2 meses cercado, e quando eles viram que não tinha como escapar, esse líder da seita convenceu seus seguidores de que eles tinham que ser purificados pelo fogo e depois iriam renascer das cinzas como a fênix.
E então ele ateou fogo no armazém onde todos estavam e todos morreram queimados, inclusive ele junto. Quase 100 pessoas morreram queimadas ali. Né? Então esse foi um exemplo de um falso Cristo. Um pouco depois, esse senhor aqui de calvo ali, o mais idoso, de cabelo branquinho, ele se chamava Marshall Applewhite. Ele fundou uma seita chamada Heaven's Gate, que era o portal do céu, que misturava ocultismo com ufologia. E ali no final dos anos 90, quando o cometa Halley estava passando no seu ponto mais próximo da Terra, ele convenceu seus seguidores de que, na verdade, o cometa Halley era uma nave espacial alienígena que estava vindo coletar aquelas almas mais evoluídas. Então, que para você ir para o céu, você tinha que morrer, né, desencarnar, no momento em que o cometa estivesse no ponto mais próximo. E aí você pegaria carona no cometa Halley e ia embora com ele. E ele convenceu seus seguidores a tomar veneno, se matar com data e hora marcada. Se encontraram no alojamento, todos eles tomaram veneno, e a polícia só foi achar 3 dias depois lá os cadáveres. Né? Esse foi um outro falso profeta também. O de terno ali, José Luiz de Jesus Miranda, né? No início parecia só um pastor de uma igreja neopentecostal, mas depois esse movimento dele foi ali, principalmente na América Central, foi criando cada vez mais corpo e seguidores. Então ele também se declarava como a reencarnação de Jesus Cristo, dizia que seus seguidores tinham que tatuar os 666 no corpo, que esse era um dos sinais dos escolhidos de Deus. E, em determinado momento, ele fez uma profecia dizendo que em tal data, se eu não me engano era 2011 ou 12, ele iria se transformar para a sua forma glorificada, julgar o mundo e estabelecer o reino. Né? E um mês mais ou menos antes dessa data, ele sumiu, chegou nessa data, nada aconteceu. E mais ou menos uns 2 meses depois dessa data, ele voltou a aparecer na mídia dizendo que profetizou isso falsamente para testar a fé dos seus seguidores. Né? E assim já caiu em declínio o movimento, e mais ou menos 1 ano depois ele foi internado num hospital no Texas com estado avançado de cirrose. E morreu, menos de 1 ano depois disso, acometido da cirrose também. E assim foi o fim dele. E por último ali, lógico, o nosso falso Cristo brasileiro, o Henri Cristo. Esse daí dispensa comentários, todo mundo conhece. Eu acho que é o menos perigoso de todos esses da lista, pelo menos por enquanto, né? Então, esses são alguns exemplos de falsos cristos aí da nossa atualidade. E o que são essas heresias, esses ensinamentos? Falsas religiões, teologia da prosperidade, liberalismo, a ideia de que tudo pode, né? Igreja inclusiva no mau sentido, não no verdadeiro sentido bíblico, né? E assim por diante. Tudo isso se compreende em nossos dias. A Escritura também fala de guerras e rumores de guerras. Então perceba que nos últimos 120 anos, um pouquinho menos, o mundo teve 2 guerras mundiais sem precedentes. Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, do Irã, Ilhas Malvinas e tantos outros casos de guerra. Talvez nós aqui, por sermos brasileiros, uma nação pacífica, a gente não tenha essa dimensão de que o mundo está constantemente em guerra. Mas, há pelo menos 200 anos, a Terra não ficou nenhum período toda em paz. Nos últimos 200 anos, em algum momento, algum lugar, algum país estava em guerra. Seja guerra civil na África ou em qualquer outro lugar, guerras no Oriente Médio e assim por diante. Eu lembro que em 2014 e 2015 eu atuei como tradutor e intérprete para um pastor americano chamado George Tuthill, lá do Texas. Ele veio fazer um trabalho missionário aqui no Brasil e eu fiquei 2 semanas acompanhando ele, todos os lugares que ele ia, porque ele não fala português. E tive bastante oportunidade para conversar bastante com ele, aprender um pouco da cultura, né? E aí ele me perguntou assim, quando a gente estava indo no metrô, ele queria ir no metrô Clínicas, ali na Teodoro Sampaio, comprar um violão. E aí ele perguntou assim, qual foi a última guerra do Brasil, que o Brasil participou? Aí eu parei, pensei um pouquinho e falei, olha,
A gente chegou a mandar soldados na Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas por acordos de parceria, a guerra não era nossa. A gente só ajudou. Guerra nossa mesmo foi a Guerra do Paraguai, já faz uns 150 anos isso. E aí ele ficou admirado e falou assim, quer dizer que toda essa geração que vive hoje, ninguém nunca experimentou uma guerra aqui no Brasil? Aí eu falei, tá errado? Não era para ser assim? Né? E aí ele ficou admirado, porque ele disse que nos Estados Unidos, desde a Guerra de Independência, lá no século XVIII, os Estados Unidos nunca ficaram mais de 10 anos sem se envolver em alguma guerra em algum lugar. Né? Isso é da cultura deles. Então é uma realidade completamente diferente da nossa. Então talvez a gente possa ficar assim, pensando que guerra não é uma realidade, mas é sim, no mundo todo. E nós vemos exemplos aí recentemente da guerra ali entre o Irã e Israel, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e tantos outros conflitos se espalhando. E isso também é cumprimento da palavra de Deus. Também sobre fomes e terremotos. Terremotos eu já comentei. Fomes também é uma coisa assim, absurda entender aos olhos humanos, né? Não sei se vocês sabem, mas o nosso país aqui, o Brasil, produz 5 vezes mais comida do que a necessidade da população. 20% do que é produzido no Brasil fica para consumo interno, os outros 80% é exportado. Então, o Brasil produz comida para alimentar 5 Brasis, se fosse necessário. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda passam fome. Porque a longa data, a produção de alimentos se tornou um negócio. Então, muitos produtores preferem produzir pouco para manter o preço alto e assim poder ter menos trabalho e o mesmo lucro. E por conta disso, quem tem dinheiro compra, quem não tem fica sem. Então, na verdade, a fome não é um problema de falta de terra, de tecnologia ou de qualquer outra coisa. É simplesmente resultado da ganância humana. Né? Por isso que o nosso Senhor disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará também. Né? E nós vemos refletido em situações como essa. E sobre a pregação do Evangelho no mundo. É interessante que o verso 14 vai dizer: e este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Esse fim aqui é o fim do período tribulacional. Né? E eu coloquei aqui um gráfico, só para vocês terem uma comparação. Dessas 3 cores, a mais importante aqui é a vermelhinha. Né? O azul ali é o mundo não cristão, porém que já foi evangelizado, mas não creu. O amarelo é o mundo cristão, contando todas as denominações, inclusive a Igreja Católica. E o vermelhinho é o mundo ainda não evangelizado. Então perceba que esses gráficos que eu tirei ali da CEPAL, em 1996, 19% da população mundial nunca tinha ouvido evangelho. Agora perceba que em 2011 isso já tinha caído quase que pela metade. Né? Já tinha caído para 10%. Mas perceba que isso não significa que em mais 15 anos iria terminar. Por quê? Os lugares que vão sobrando são os mais difíceis. Então o que está faltando agora? China, Coreia do Norte, ditaduras islâmicas, são os lugares mais difíceis do evangelho conseguir entrar. Né? E por isso demora um pouco mais e se vai se tornando mais difícil. Mas essa evolução nos mostra que realmente está muito perto ali do final. Tá? E então, todos esses são sinais, e é importante entender que nenhum desses sinais se cumprirá de forma plena em nossa era. Todos esses sinais atingirão seu auge de cumprimento durante o período tribulacional, e não em nossa era. Em nossa era nós podemos ver a evolução caminhando em direção a esse cumprimento pleno. Mas o cumprimento pleno, de fato, será apenas no período tribulacional. Na sequência, Jesus vai responder algumas outras perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Pregação do Evangelho. Tá, vou ver aqui primeiro. E a partir do verso 15, Jesus se dedica a responder a segunda pergunta. Quando ocorrerão estas coisas? Destruição de Jerusalém e do templo.
Então o verso 15, Jesus começa dizendo: quando virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, os que tiverem na Judeia fujam para os montes. Então aqui nós já vemos um contexto bem específico. Jesus está falando para os judeus. O público-alvo, o destinatário primário do sermão profético é o povo judeu. O sermão profético não foi dado originalmente para a igreja. É lógico que os princípios e valores espirituais que extraímos desse texto podem ser aplicados à igreja. Mas a profecia dita ali por Jesus é para o povo de Israel. E por isso que ele vai dizer: os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Depois ele vai dizer: ore para que sua fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que ele estava falando isso? Quem guarda sábado? O povo judeu. No sábado não pode fazer comida, não pode guerrear, tem uma série de restrições pela lei de Moisés. Então é mais difícil fugir no sábado. Também é mais difícil fugir no inverno, porque Jerusalém, por ter muita altitude, no inverno faz frio, alguns anos chega até a nevar. Então fugir no inverno será mais difícil. E nesse mesmo contexto, Jesus fala: ai das grávidas e das que estiverem amamentando. Por quê? Será muito mais difícil uma mulher ficar subindo montanhas, né, com o barrigão de grávida ou com um bebê de colo amamentando. Então tudo isso é dentro do contexto ali da destruição de Jerusalém no ano 70, e isso também se repetirá durante o período tribulacional. E nós vamos ver a questão do período tribulacional em mais detalhes na próxima quarta-feira. E focado no povo judeu. Também ele vai dizer: se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Por isso, por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Né? E aí tem gente que fica falando assim: isso significa que o tempo vai passar mais rápido, o dia vai passar a ter menos de 24 horas. Né? Aparece aqueles videozinhos de internet dizendo que está se cumprindo essa profecia do tempo sendo abreviado. Esse mês vai ter 2 dias que vai ter menos de 24 horas. Aí quando você vai ver de verdade o que está falando lá, vai estar falando que vai ter alguns milésimos de segundo a menos. Como se isso fosse fazer alguma diferença. Então não tem nada a ver com o cumprimento dessa profecia. Essa profecia se refere ao período tribulacional e está direcionada para o povo de Israel. Toda vez que alguém pegar um trecho de sermão profético em Mateus 24 e tentar aplicar o cumprimento da profecia à igreja, estará cometendo um erro. Porque o público-alvo é o povo judeu e o momento em que isso se cumprirá é o período tribulacional no futuro. Não é para a nossa era e não é para a igreja, tá? O cumprimento dessa profecia. E continuando aqui, eu preciso explicar para os irmãos o conceito de profecia de dupla referência. Então eu escrevi ali: muitas profecias bíblicas tiveram um cumprimento histórico parcial, pouco tempo depois de profetizadas, mas ainda terão um cumprimento pleno nos eventos escatológicos. Então isso aconteceu muitas vezes. Um profeta, inspirado pelo Espírito Santo, recebe profecias e as registra no livro. Pouco tempo depois tem um cumprimento histórico. Então, por exemplo, Jeremias profetizou que o povo de Israel seria tirado da Judeia e levado para o cativeiro, espalhado pelas nações. Isso teve um cumprimento histórico no cativeiro babilônico, mas isso não extinguiu a profecia, porque alguns séculos depois, quando o Império Romano destrói Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, houve a grande diáspora, onde os judeus tiveram que se espalhar por toda a terra e ficaram quase 1900 anos espalhados pelo mundo até a criação do novo Estado de Israel. Então isso é um novo cumprimento em maior escala para aquela profecia. Por isso a teologia tem um conceito chamado de horizonte profético. E ele é muito interessante para aprender esse conceito. Imagine que você está numa estrada que é reta. E ela tem várias subidas e descidas, assim, de colinas. Quando você olha de longe, parece que é uma montanha só. Mas, conforme você vai adentrando nessa estrada, você vê que você sobe um pouquinho, depois desce de novo.
Aí mais para frente sobe de novo um pouco mais alto, aí desce outra vez, aí lá no final que vai ser a maior colina de todas. E o horizonte profético é exatamente isso. O profeta viu de longe o cumprimento. Parecia ser uma coisa só. Mas aí no decorrer da história ela se cumpre uma vez um pouquinho, passa mais um tempo, ela se cumpre de novo numa escala maior, e isso vai crescendo gradualmente até o cumprimento definitivo no fim dos tempos. E isso é o conceito de profecia de dupla referência ou de múltiplas referências. Por exemplo, em Atos 2, Pedro diz que estava se cumprindo o que foi profetizado pelo profeta Joel. Que chegaria dias em que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Até aí tudo bem, ok, isso se cumpriu em Atos 2. Mas olha a continuação de Joel 2. Ele vai dizer, haverá sinais no céu, a lua se tornará vermelha como em sangue, o sol se tornará em trevas e as estrelas cairão do céu. Alguma coisa disso aconteceu em Atos 2? Não. E é a continuação da mesma profecia. Mas quando nós olhamos no livro de Apocalipse, nós vemos que esses sinais narrados por Joel irão se cumprir só lá durante o período tribulacional, como os julgamentos dos selos, trombetas e taças. Então isso é um exemplo também de profecia de dupla referência. Metade da profecia de Joel 2 se cumpriu em Atos 2. A outra metade vai se cumprir só no período tribulacional, no futuro escatológico. E são partes da mesma profecia. Tá? Então, da mesma forma aqui, Mateus 24, versos 15 a 28, ao mesmo tempo profetizou a destruição de Jerusalém e do templo, mas também apontou para eventos que irão se cumprir no período tribulacional futuro. E entrando aqui na terceira parte, e a terceira aqui, qual será o sinal da tua vinda? Então eu escrevi aqui, os poderes cósmicos serão abalados e todos verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder, está faltando um R ali, com poder e grande glória, para julgar o mundo e estabelecer a consumação plena do reino de Deus sobre toda a terra, também chamado de reino messiânico, ou no livro de Apocalipse recebe o nome de milênio. Então aqui, dos versos 29 a 35, Jesus vai mostrar o finalzinho ali do período tribulacional, a guerra do Armagedon e o seu retorno em glória, para encerrar o período tribulacional, vencer essa guerra do Armagedon. E todos esses assuntos eu não vou entrar neles hoje, porque eles estão reservados para serem tratados na próxima quarta-feira, onde nós vamos analisar tudo o que ocorrerá no período tribulacional. Então eu diria que, do ponto de vista de quais assuntos as pessoas têm mais curiosidade a respeito, a próxima quarta-feira vai ser a mais impactante, porque nós vamos ver o que ocorrerá com a igreja durante a tribulação. Então eu vou falar de arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, o que ocorrerá com os gentios ímpios durante a tribulação, e aí eu vou falar de anticristo, falso profeta, marca da besta, governo mundial, e o que ocorrerá com Israel durante a tribulação. Então eu vou falar sobre as duas testemunhas, os 144 mil, simbologias como a mulher e o dragão, a guerra do Armagedon e, por fim, a volta de Cristo no final da tribulação. Tudo isso nós trataremos na próxima quarta-feira, então não percam. Mas para encerrar aqui, depois disso, o Senhor Jesus, ele ainda fala de alguns sinais. Ele diz nos versos finais que no fim dos tempos a sociedade seria como nos dias de Noé. E como era a sociedade nos dias de Noé? Uma sociedade ímpia e apóstata. Uma sociedade que hoje nós chamamos de hedonista. O hedonismo é uma filosofia de vida em que o objetivo da vida se resume a uma busca desenfreada pelo prazer. De todas as formas, de todos os tipos, lícito ou ilícito, não importa. É aquela mesma ideia que Paulo fala a respeito em 1 Coríntios 15, quando ele diz, se não houvesse ressurreição, então faça como aqueles que dizem, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E é exatamente essa a ideia do hedonismo. Aproveite a vida enquanto você puder, porque ela é curta. Ela não está preocupada com como será a sua vida eterna, como será a sua existência eterna.
se você estará no céu com Cristo ou no lago de fogo. Ela quer saber o hoje, o aqui e o agora. E a sociedade nos dias de Noé era assim. E hoje nós vemos que a nossa sociedade também já está assim. Então eu coloquei aqui a apostasia da fé, consumismo, sociedade ímpia e egocêntrica, inversão de valores, destruição da família. A sociedade hoje já está como nos dias de Noé. Esse é um outro sinal cumprido já também, né? E a doutrina da volta iminente de Cristo e sua importância para a escatologia. Perceba que o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre a sua vinda, mas os textos em que ele fala da sua vinda mostra que são duas manifestações distintas. Então, por exemplo, em Mateus 24, ele diz que ele vai retornar a esse mundo, pisar novamente os pés nessa terra, julgar o mundo e estabelecer o reino. Mas em outros textos, como João 14, versos 1 a 3, ele vai dizer assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu lhes teria dito, eu vou lhes preparar lugar. E quando preparar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam para sempre onde eu estiver. Então ali Jesus promete que está preparando uma morada para nós no céu, e quando tudo isso estiver pronto, ele vai vir para buscar os que são seus e levar para habitar com ele nessa morada. Então perceba que não tem como encaixar tudo isso em uma manifestação só. Porque ou Jesus vem para pegar a sua igreja e volta para o céu com ela, ou ele vem para ficar nesse mundo, julgar o mundo e estabelecer o reino. E é por causa dessa distinção de textos bíblicos que nós entendemos que o arrebatamento é um evento que vai ocorrer antes da tribulação, e a segunda vinda de Cristo é outro evento que ocorrerá no final da tribulação. Porque um deles irá cumprir o que João falou em João 14, pega a sua igreja e leva para o céu. E o outro, o que Jesus falou em Mateus 24. Vai vir a esse mundo, pisar aqui, julgar o mundo, estabelecer o reino e ficar aqui reinando. Tá? Então, a única forma de entender todos esses textos que Jesus fala é subdividindo em duas manifestações, sendo uma o arrebatamento e outra que a teologia chama de aparusia, a segunda vinda em glória de Cristo, que esta sim ocorrerá no final da tribulação. Tá? E a única vertente que cumpre a doutrina da iminência é aquela que acredita e afirma que o arrebatamento será antes da tribulação. Porque a única forma de esperarmos uma vinda de Cristo a qualquer momento é se ela for antes da tribulação. Porque como nós vimos nas profecias de Daniel na quarta passada, a tribulação irá começar quando o anticristo intermediar um acordo de paz entre judeus e gentios. Daniel 9:27. Se o arrebatamento fosse no meio dos 7 anos, era muito fácil. Você pega a data da assinatura do acordo, conta 3 anos e meio, você já ia saber com anos de antecedência quando o arrebatamento ia acontecer. Acabou a doutrina da iminência. E se for 7 anos, pior ainda. Você pega a data do acordo e daí a 7 anos você sabe que Jesus vai voltar. Então, para aqueles que defendem, por exemplo, que o arrebatamento seria só no final da tribulação, eu falo a mesma coisa. Tá bom, você acredita assim? Então faz o seguinte: pega um empréstimo do máximo que você puder, vai no mercado, compra um monte de comida enlatada, um monte de galão de água e um caminhão. E aí você enche o caminhão de água e comida e vai para o meio do mato. Né? E aí fica esperando os anos se passar depois da assinatura do acordo. Vocês acham que faz algum sentido isso? É claro que não. Porque Deus vai tirar a sua igreja da terra antes do período tribulacional. A primeira carta que Paulo escreveu foi a carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses. Não foi Romanos, não foi Coríntios. Né? A ordem das cartas no Novo Testamento está por ordem de tamanho e importância. E olha, na primeira carta que Paulo escreve, primeiro aos Tessalonicenses, olha o que ele vai dizer no capítulo 1, versos 9 e 10. Ele vai dizer assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram a Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Agora olha o verso 10.
e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O próprio apóstolo Paulo disse que Jesus vai livrar a sua igreja desse período que há de vir, desse período de ira sobre a terra. Depois, no capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento, né? Então eu diria assim, no capítulo 1 ele diz que vai livrar. No capítulo 4 ele diz como vai livrar, que é o arrebatamento, versos 16 e 17. E quando chega no capítulo 5, verso 9, Paulo vai dizer por que vai livrar. 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu costumo dizer que 1 Tessalonicenses é a carta do arrebatamento. E é interessante que foi justamente a primeira carta que Paulo escreveu e ele já se dedicou a explicar esse assunto. Então, por isso e tantos outros textos, nós cremos que a igreja será tirada da terra antes do período tribulacional. Mas ainda há outros sinais que eu posso dizer. Então, eu vou comentar também com vocês. Sobre Mateus 24, o sermão profético, alguns, principalmente esses que entendem que a igreja vai passar pela tribulação, eles tentam dizer que Mateus 24 já se cumpriu completamente no ano 70, com a destruição de Jerusalém e do templo. E aí a primeira pergunta, e mais óbvia que fica para quem defende isso é, Mateus 24 diz que no final da tribulação Jesus vai voltar. Jesus voltou no ano 70? Eu não vi. Você viu? Eu não vi. E a Bíblia diz que todo olho verá. E aí sabe o que eles falam? Ele voltou em juízo. Até hoje eu estou tentando descobrir o que significa isso. Ele voltou em juízo. Eles dizem que o juízo foi uma volta de Cristo. Mas a Bíblia ensina uma volta literal, não uma volta figurada por meio de um juízo, né? Então, aqueles que dizem que tudo se cumpriu no ano 70, está errado, de Mateus 24. Ao mesmo tempo, aqueles futuristas extremos que diz que nada de Mateus 24 já se cumpriu e tudo será durante o período tribulacional, também está errado. E o entendimento correto é um equilíbrio entre esses dois. Entender que naquelas 3 perguntas que foram feitas para Jesus, em uma delas Jesus responde sobre eventos que ocorreriam no primeiro século, na destruição de Jerusalém, e nas outras 2 se refere a eventos escatológicos. Então, uma parte de Mateus 24 já se cumpriu no primeiro século, principalmente com os eventos da guerra judaico-romana de 66 a 70 depois de Cristo, e a outra parte irá se cumprir no período tribulacional. Sobre alguns outros sinais também que a Bíblia nos dá, por exemplo, Daniel 12, Deus diz para Daniel, Daniel, fecha esse livro, sela porque ele é para o tempo do fim. E aí Deus começa a dar várias dicas para saber quais sinais apontam para o tempo do fim. E um deles é, porque o saber muito se multiplicará. E nós vemos que nos últimos 100, 120 anos, a quantidade de conhecimento que a humanidade desenvolveu é sem precedentes em toda a história. Há 120 anos atrás, o ser humano andava de cavalo, como andou nos últimos 4.000 anos. E depois, simplesmente, o ser humano inventa o carro, a moto, o caminhão, o avião, o ônibus espacial e no final dos anos 60 já estava indo para o espaço. Então, veja o aumento de conhecimento. E isso se reflete em todas as áreas. E não precisa ir muito longe para isso. Basta pegar aqui, pela média de idade do pessoal, lá na época dos Incas existia um negócio chamado Walkman. Quem tinha o Walkman? Com uma fitinha cassete assim. E qual que era o acessório obrigatório? Uma caneta Bic. Por quê? Você ouvia, para não gastar pilha, você ficava rodando assim para rebobinar a fitinha. Não era? Não parece um passado tão distante isso? Mas faz o quê? 20 e poucos anos que era usado? E quem ia na locadora alugar uma fita cassete? Um VHS para ver um filme? E você tinha que devolver rebobinado, senão pagava multa? E se você falar isso para um adolescente hoje, ele vai achar a coisa mais absurda do mundo. Essa geração de Netflix e streamings hoje, se você falar para ele que você tinha que esperar
o dia e o horário certo do programa que você queria ver naquele canal, e só ia passar naquele dia, naquele horário, e você ainda tinha que ficar assistindo comercial, com ele dividido em pedacinhos, ele vai achar a coisa mais absurda do mundo. Mas era essa a nossa realidade, não era? Então nós já estamos acostumados com essa evolução da tecnologia, e isso é mais um sinal que aponta para o fim dos tempos. Já estava previsto lá em Daniel 12. E agora eu vou entrar num outro assunto, um assunto complementar, mas que eu acredito também ser de grande importância para quem quer estudar sobre o fim dos tempos. O que ocorre após a morte? Porque a escatologia se divide em dois ramos principais. Existe o que nós chamamos de escatologia geral ou coletiva, que são eventos futuros para a história da humanidade como um todo. E existe o que nós chamamos de escatologia individual, também chamada de tanatologia, né? Vem de thanatos, thanatos é morte no grego. Então, o estudo sobre o que ocorre após a morte. E aí temos questões sobre para onde vai o salvo quando morre, para onde vai o perdido, como é o céu, como é o paraíso, são lugares diferentes, são o mesmo lugar. E o inferno já foi inaugurado. Inferno e lago de fogo são a mesma coisa, ou não são, né? E alguns grupos ensinam heresias, por exemplo, como o sono da alma, de que quando a pessoa morre, ela fica totalmente inconsciente, como se estivesse dormindo, e alguns grupos chegam a dizer que até a alma morre, deixa de existir, literalmente, e que só vai recobrar a consciência no momento da ressurreição. Então, independente de se milênios tenham passado, para a pessoa será como um piscar de olhos, porque ela vai ficar inconsciente esse período todo. Mas esse ensino não é bíblico. Principalmente, nós extraímos lá a partir de palavras do próprio Senhor Jesus, em Lucas 16, versos 19 a 31, a passagem do rico e o Lázaro, onde Jesus mostra aí a realidade do pós-morte. Ele fala ali que tanto o Lázaro, que simboliza aqui os salvos, quanto o rico, que representa aqui os perdidos, eles morreram, e Lázaro foi para o seio de Abraão, que o próprio Senhor Jesus, em Lucas 23, vai chamar de paraíso depois. E do outro lado, aqui no Hades, no Sheol, que popularmente a gente poderia chamar de inferno, ficou aqui o rico, representando ali os perdidos. E o texto vai nos dizer que, primeiro, em ambos os lados as pessoas estão lúcidas, conscientes e têm as memórias da vida que tiveram nessa terra. Durante esse período que estão mortas aguardando a ressurreição. Perceba que são só almas ali, porque elas estão mortas aguardando a ressurreição. O que é morte? A morte física é o momento em que a alma se separa do corpo. Nós somos uma triunidade: corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa matéria, a alma é o seu eu interior, e o espírito é o fôlego de vida dado por Deus, e que vem de Deus e volta para Deus. Quando a pessoa morre, a alma sai do corpo, porque ele não tem mais condições de manter a vida. O espírito volta para Deus. E o corpo vai para a terra, se dissolve, e a alma, ela é conduzida pelos anjos para o plano espiritual. Se a pessoa é salva, vai para o lugar dos salvos. Se é perdida, vai para o lugar dos perdidos. E esse destino é irreversível. Não tem como um salvo perder essa condição e ir para um lugar dos perdidos, e muito menos um dos perdidos poder ir para o lugar dos salvos. Hebreus 9:27 vai dizer: ao homem foi dado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. O juízo da pessoa é selado no momento da morte. Se ela morreu perdida, ela está definitivamente perdida. Não existe purgatório, não existe segunda chance, não existe reencarnação. E então, Jesus ali nos explica que os salvos e os perdidos já estão separados, que existe um abismo entre eles, que no grego ali original é o tártaro, de forma que não dá para passar de um lado para o outro. Mas ambos ali estão aguardando a ressurreição. O paraíso, o seio de Abraão, é uma prévia de como será o céu. Já é um lugar de alegria, paz e descanso, mas ainda não é o céu de fato. Ainda não é o trono de Deus, a sala do trono de fato. Da mesma forma, o Hades ou Sheol já é um lugar de tormento,
de pranto, de ranger de dentes, mas ainda não é com a mesma intensidade que será o lago de fogo. E essa é a segunda morte. E ambos irão ressuscitar, cada um no momento certo. Nós trataremos isso em outras quartas-feiras, mas os salvos ressuscitarão para a vida eterna. Receberão um corpo glorificado, imortal, indestrutível, semelhante ao dos anjos. E aí sim, com esse corpo imortal e glorificado, terão acesso ao terceiro céu, a sala do trono de fato. E da mesma forma, no final dos tempos, depois do milênio, haverá a segunda ressurreição, que é a dos ímpios. Os ímpios também irão ressuscitar. E também receberão um corpo imortal, no sentido de que nunca vai se consumir por completo a deixar de existir, não serão aniquilados, mas não será um corpo glorificado. E aí muitos estudiosos entendem que, se a Bíblia fala que o corpo glorificado do salvo será semelhante ao dos anjos, então infere-se que o corpo para a eternidade dos perdidos será semelhante a dos demônios. Será um corpo demonificado. E com esse corpo eles vão sofrer por toda a eternidade no lago de fogo. Comparecerão perante Deus para serem julgados, condenados e então lançados no lago de fogo, onde sofrerão por toda a eternidade. E eu tratarei isso em mais detalhes na última quarta-feira, quando eu falar depois do milênio. Mas é importante já entendermos que existe essa realidade. Hoje, todos os mortos estão nesse plano espiritual, já separados, salvo de um lado, perdido do outro, e ambos estão conscientes, lúcidos e têm as memórias da vida que tiveram na terra. Não existe sono da alma, não existe aniquilação da alma, não existe purgatório, que a Igreja Católica inventou na Idade Média, uma forma de colocar uma pontezinha aqui por cima do Tártaro para o perdido poder passar para o lado de lá, geralmente com um familiar pagando indulgência. Então esse foi o principal motivo de Lutero ficar revoltado contra a Igreja Católica da sua época e acabar começando a Reforma Protestante. E tudo isso são distorções que fogem do ensino bíblico. Tá? Esse é o ensino bíblico a respeito desse assunto. Então, ali na entrada eu tenho à disposição de vocês alguns exemplares dos meus livros. A coleção Teologia Fácil, formada por esses 4 volumes. Entenda a Trindade, Homem, Pecado e Salvação. Manual Prático de Escatologia. Inclusive, todos esses estudos eu estou extraindo do Manual Prático de Escatologia. O que eu falei hoje para vocês está nos capítulos 5 e 6 do livro. E Anjos, Demônios e Igreja, que encerra essa coleção. Também convido todos vocês a virem estudar no Seminário Batista Livre. O Seminário Batista Livre cresceu muito nos últimos anos. Agora em agosto nós já vamos inaugurar 2 polos novos, um em São Mateus e o outro em Atibaia. Com esses já serão totalizados 18 polos ativos, funcionando, todos presenciais. E já estamos em negociação mais 4 polos para 2026. Eu coordeno o Polo Vila Prudente, aqui do Seminário Batista Livre, que fica aqui nas próprias dependências da Igreja Batista Boas Novas, com aula todas as segundas-feiras à noite. Aula presencial apenas uma vez por semana, e em 3 anos você irá concluir um bacharel em teologia reconhecido pela ETAL. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser perguntar sobre como funciona o curso de teologia do nosso Polo Vila Prudente aqui, eu estaria à disposição agora na saída também para atender vocês. Muito obrigado pela presença de vocês em mais essa quarta-feira. Obrigado, Normanda, já estava esquecendo. A Normanda, que é minha aluna, inclusive, no seminário, ela trouxe aqui o mapa do Apocalipse, que nós produzimos alguns anos atrás. E na época, acho que nós produzimos uns 300, mais ou menos, e vendeu tudo rapidinho. Em poucos meses acabou, né? Ele tem um tamanho grande. E o assunto da próxima quarta-feira vai ser tudo daqui, né? O que ocorrerá durante o período tribulacional, com a igreja, com Israel, com os gentios, tá? Ele tem um tamanho muito bom, é plastificado, você pode fazer anotações nele. E o pastor Wagner me confirmou essa semana que já mandou fazer mais. E a previsão da gráfica é que agora na sexta-feira vai ser entregue um lote novo.
Então, eles cumprindo o prazo e tudo dando certo, nesse próximo domingo, vocês já encontrarão exemplares do mapa do Apocalipse disponíveis na livraria da igreja e também, a partir da próxima quarta-feira, já traremos também para aqueles que se interessarem. Pois não, irmão? Desculpa, eu não consegui te ouvir. Sim, porque é exatamente o que está lá em Hebreus 9:27. Ao homem foi dado morrer uma única vez, vindo depois do juízo. Então a oportunidade de arrependimento é só enquanto a pessoa está viva. É por isso que Joel, por exemplo, vai dizer: este é o dia aceitável do Senhor, o dia que se chama hoje. Arrependam-se hoje para não ter que enfrentar o julgamento. Tá? Então o ensino bíblico é exatamente isso. O arrependimento é só enquanto a pessoa está viva. Tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe e nos vemos na próxima quarta-feira para aprender sobre o período tribulacional.